Na formatura da minha irmã, meus pais anunciaram que estavam me rejeitando, mas começaram a gritar quando revelei o segredo deles. Meu nome é Sam, e foi na cerimônia de formatura da minha irmã, em Harvard, que meus pais se colocaram diante de todos e me rejeitaram publicamente. Sem aviso, sem explicação, apenas sorrisos para ela e silêncio absoluto para mim. Eles deixaram meu nome fora dos convites, do programa oficial, da própria família. Mas o que eles não sabiam é que eu já conhecia os segredos deles. Uma herança desviada, documentos falsificados, uma casa vendida pelas minhas costas. No fim, não foram eles que me expuseram, fui eu quem os expôs. Antes de continuarmos de onde você está ouvindo isso, e que horas são aí agora? Deixe um comentário abaixo, eu leio todos. Cheguei cedo, não por empolgação, mas para ver se eles realmente teriam coragem de levar aquilo adiante. Se realmente seriam ousados o bastante para tornar oficial. O sol já brilhava em Harvard Yard, todo dourado e orgulhoso, como se parabenizasse a todos menos a mim. Estudantes de beca e capelo se agrupavam como abelhas nos portões do campus, pais carregavam buquês de rosas, sacolas de presentes e programas reluzentes. Eu não segurava nada, só a respiração. Quando vi meus pais perto do assento reservado, meus passos diminuíram. Minha mãe, Astria, usava um terno azul claro e o seu habitual sorriso duro. Meu pai, Everett, segurava o blazer dobrado sobre o braço, uma mão no celular e o pé batendo impaciente sobre a grama. Calista estava entre eles, radiante sob sua beca, faixa e cordões de honra em camadas, o próprio retrato da perfeição de Harvard. Eles não me notaram de imediato. Quando notaram, os olhos da minha mãe passaram por mim como se eu fosse alguém vagamente conhecido do clube de tênis dela. Sam disse, seca, você veio. Recebi o convite e respondi, ignorando o tom dela. Ela riu, curta. Deve ter recebido uma cópia encaminhada. Não sabia que a lista de RSVP ia tão longe. Meu pai não disse nada, apenas olhou o relógio. Calista me abriu os braços num abraço breve, e eu retribuí por reflexo. Você está incrível, falei. Obrigada, respondeu, num tom baixo, quase pedindo desculpas. Fico feliz que você veio. Mas os olhos dela estavam fixos em nossa mãe, calculando o quanto de cordialidade ela podia demonstrar. Olhei o mapa de assentos, pendurado num cavalete de madeira ao lado do arco de entrada. Estava escrito, Família Caldwell. Abaixo, Everett, Astria, Calista, e mais 2 convidados. Procurei meu nome, não estava lá. Alguém me entregou um crachá, branco, sem brasão de família, sem fita, apenas a palavra convidado, em Times New Roman. Fiquei um tempo encarando aquele crachá. Ajudei minha mãe a desenhar o brasão original 20 anos atrás. Passamos uma semana na tipografia. Eu deveria ter ido embora. Seria a coisa lógica, a coisa digna. Mas, em vez disso, prendi o crachá no meu blazer e fui em direção à tenda de assentos como um fantasma prestes a aparecer no próprio funeral. A cerimônia começou pontualmente às 11h03. Alguns palestrantes subiram ao palco e se foram professores, curadores. Eu me sentei sozinho, na seção mais à esquerda, ao lado de um senhor idoso que dormia e de uma criança pequena que rabiscava no programa com um giz de cera. Então Everett se levantou e foi até o microfone, ajustou a gravata, pigarreou e sorriu como um senador prestes a apresentar um projeto de lei. Hoje começou ele, celebramos o brilho e a dedicação da nossa filha mais velha, Calista. Sua jornada foi simplesmente extraordinária. Aplausos contidos, câmeras disparando cliques. Calista baixou os olhos com modéstia. Mas ele não parou por aí. Este dia também marca uma virada para a nossa família, uma mudança necessária de energia, de valores e de foco. Meu estômago se revirou. Tomamos uma decisão difícil, continuou ele. A partir de hoje, não estenderemos mais a mão àqueles que não estão alinhados com a integridade e a visão que carregamos. Isso inclui nossa filha mais nova, a senadora Silence. Nenhum suspiro, nenhum protesto, apenas um breve som de tosses desconfortáveis e o farfalhar de roupas. Eu não me levantei, não chorei. Fiquei ali, sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos, de repente hiperconsciente de cada terminação nervosa do meu corpo. Meus ouvidos zumbiam. Eu olhava para a borda do palco. Calista não disse nada. Atrás de mim, alguém sussurrou. Ele disse isso mesmo?
Outra voz respondeu: quem faz isso numa formatura? Engoli em seco. Virei o rosto ligeiramente para longe do palco. Forcei meu maxilar a se manter firme. O discurso continuou. Algo sobre investimentos, futuro, raízes e ervas daninhas. Já não conseguia mais distinguir as palavras. Por fim, me levantei e saí silenciosamente da tenda. Sem pressa, sem drama, apenas com a calma metódica de quem já viveu aquilo antes. Mais tarde, na recepção, tentei encontrar meu lugar. Havia uma mesa com o letreiro Caldwell e convidados. Caminhei até ela e examinei os cartões de visita. Nada. O nome da Calista estava lá, também o da nossa tia Miriam, até o da colega de quarto da Calista. Mas o meu não. Uma garota que eu não via desde o ensino fundamental me olhou da mesa ao lado e piscou. Oi, achei que você não fosse vir. Sua mãe disse que era uma celebração familiar fechada. Ela disse algo sobre manter o foco claro. Sorriu, sem jeito, como se quisesse amenizar o que, na verdade, era cruel. Sobre a mesa, vi um cartão de marfim dobrado. Abri, dizia: parabéns à nossa única filha, Calista. Com todo o nosso amor, mamãe e papai. Foi naquele momento que algo dentro de mim fez sentido. Não quebrou, não explodiu, apenas inclinou. Uma mulher de vestido florido passou por mim, olhou e disse: você deve ser da equipe do buffet, você não está usando o broche da família. Olhei para o meu crachá. Convidado. Sem nome, sem título. Na minha cabeça, eu repetia: nenhum crachá, só um distintivo fantasma. É isso que eu sou para eles agora. Então, apenas sorri, não disse nada. Peguei uma taça de espumante da bandeja de um garçom e comecei a caminhar em direção à saída dos fundos da tenda. Não fui direto para casa depois da recepção. Passei por cafés cheios, todos com mesas ocupadas por famílias comemorando almoços de formatura, risos ecoando pelas calçadas. Uma menininha segurava um balão que dizia Harvard forte. Foi só quando o sol desapareceu atrás dos telhados de tijolos vermelhos que finalmente embarquei no metrô e deixei a cidade me levar de volta ao meu pequeno apartamento em Somerville. Subi as escadas devagar, tirei os sapatos na porta e fiquei ali por um momento. O silêncio do meu apartamento era familiar como aquele suéter antigo que você nunca tem coragem de jogar fora. Joguei o programa da formatura no balcão da cozinha, mas ele não caiu como imaginei. As páginas se abriram sozinhas, e meus olhos foram direto para uma foto da cerimônia. Meus pais com Calista, os três sorrindo. A legenda dizia: momento de orgulho para a família Caldwell. Nenhum vestígio de mim. Mais tarde naquela noite, me sentei de pernas cruzadas no tapete da sala. Um velho anuário repousava aberto no meu colo da formatura do ensino médio da Calista, há 10 anos. Lembrei de como minha mãe me disse, naquela época, para não aparecer. Esse não é o seu momento, ela disse. A página da homenagem familiar me chamou a atenção. Um daqueles anúncios personalizados que as pessoas compram no fim do livro. Para a filha que nunca desistiu, estamos tão orgulhosos de você, Calista. Uma única foto, meus pais e Calista, de pé na varanda da nossa casa na primavera. Eu lembrei daquela foto, eu também estava lá. Estava bem ao lado dela, usando um vestido que minha mãe escolheu. Lembrei porque ela gritou comigo por causa de um amassado na cintura. Mas, naquela versão, eu não estava. Fui apagada, recortada da imagem. Toquei a borda da página e encarei por tanto tempo que minha visão começou a embaçar. Eles não se esqueceram de mim. Eles me apagaram. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol e o pescoço rígido. Tinha adormecido no chão, enrolada num travesseiro e com aquele anuário ao lado como um diário assombrado. Levantei e me preparei para o trabalho. Na organização sem fins lucrativos onde cuido das relações com doadores, ninguém mencionou o que aconteceu. Claro que não. Por que fariam isso? Os Caldwell sempre souberam manter a imagem, e eu, nunca falei realmente sobre eles. Por volta das 10 da manhã, enquanto servia minha segunda xícara de café, uma das analistas juniores, a Raquel, entrou e comentou casualmente: Ei, vi umas fotos nas redes ontem à noite. A formatura da sua irmã estava incrível. Aquele vestido vermelho. Uau! Me virei devagar, segurando firme para não derramar o café da caneca. Ela sempre sabe posar, respondi, com um pequeno sorriso. Eu estava lá também, só que nas sombras, como sempre.
Raquel não notou o peso na minha voz. Ela apenas riu. Você é assim mesmo, misteriosa. Misteriosa. Essa é uma palavra para isso. Eles falsificaram minha assinatura para me tirar a única coisa que meu pai deixou para mim no testamento. Uma parte da casa de praia em Cape Elizabeth. O lugar onde eu ajudei a pintar os corrimões da varanda quando ainda estava na faculdade. O mesmo lugar onde deixaram a Calista comemorar os 30 anos com alguns amigos próximos, que acabaram virando 50 pessoas e uma fogueira gigante no jardim. Fechei o laptop devagar, como quem fecha um caixão. Não consegui dormir depois daquilo. Por volta das 3 da manhã, peguei o telefone e liguei para a única pessoa da família que já me tratou como se eu tivesse voz, tia Mavis. Houve uma pausa, e então aquele som áspero, familiar. Então, Len, querido, tá tudo bem? Na verdade, minha voz falhou. Eu encontrei uma transferência de propriedade com meu nome, mas não é a minha assinatura. Outro silêncio longo. Ah, Len, ela sussurrou. Você viu, né? Você sabia? Perguntei. Eu não sabia o que fazer, ela confessou. Sua mãe disse que era só papelada, que estavam organizando os documentos para a temporada de impostos. Me encostei na parede da cozinha e deslizei até o chão. Você sabia que estavam tirando meu nome da escritura? Achei que fosse um erro, ou queriam te contar depois. Desculpa, eu devia ter dito alguma coisa. A voz dela falhou, um arrependimento antigo ressurgindo. Você sabe como sua mãe é, e seu pai, ele só vai junto. Essa frase ficou no ar como fumaça. Você sabe como sua mãe é. Como se ela fosse um furacão, imparável, algo que você só aprende a suportar. Eu tô cansado de inventar desculpas para eles, tia Mavis. Eu sei, meu bem, a voz dela tremeu de novo. Eu sei. Ficamos um tempo em silêncio, só respirando, ouvindo a chuva cair. Quando amanheceu, minha vontade já estava firme como aço. Fiz café, me sentei à mesa de jantar com blocos de anotações, marcadores e o velho laptop que eu não encostava há meses. Não era só por causa de uma casa. Não era só por estar fora de uma foto. Era o padrão. A maneira como, toda vez que algo importante acontecia, algo que importava de verdade, eles arrumavam um jeito de me apagar. Do anúncio no anuário, das férias de verão, da casa que eu mesma ajudei a pintar. Mas agora, eles iam lembrar exatamente quem eu sou. Não porque eu ia pedir um lugar à mesa de novo, mas porque eu seria a pessoa que viraria essa mesa. Perto do fim da manhã, as nuvens começaram a se dissipar lá fora. Mas o peso no meu peito só aumentava. Eu não dormi. Passei a noite toda ali, trabalhando sem parar. Cruzando dados, conferindo números de registros, vasculhando arquivos de propriedades locais como uma mulher possuída. O zumbido baixo do aquecedor preenchia o silêncio enquanto eu encarava a tela com o café já frio ao meu lado. E então encontrei. Bar Harbor, Maine. ID de registro, 001-7426. A casa de veraneio da família. Aquela de madeira de cedro. Com as cadeiras de balanço na varanda. Aquela casa que minha avó havia deixado para o Caldwell Family Trust. Status, vendida. Comprador, Arlo Holdings LLC. Cliquei no nome. A Arlo Holdings nem tentou disfarçar. O agente registrado era um advogado corporativo de Boston, o mesmo que a Calista havia mencionado no LinkedIn 6 semanas atrás. Eles não transferiram. Eles venderam. Sem me avisar, sem avisar ninguém. Sem comunicado, sem e-mail da família, sem conversa à mesa de jantar. Apenas uma remoção silenciosa, precisa, como um bisturi. Como se eu nunca tivesse sido beneficiária. Como se eu nunca tivesse passado os verões ali pintando venezianas, lixando corrimões, lavando o sal marinho dos meus joelhos enquanto meu pai grelhava salmão no deck dos fundos. Mas agora, aquela casa estava financiando a empresa boutique da Calista. O slogan no site dela dizia, ironicamente, investimentos com foco em legado, inspirados por valores familiares. Minha avó ficaria horrorizada. Fechei o navegador. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era uma violação, essa era a palavra. Não era mais tristeza. Era algo mais nítido, mais frio. Eu precisava de ar. Vesti um casaco e saí andando até a livraria a 3 quarteirões de distância, esperando que o ritmo da caminhada desacelerasse meus pensamentos.
Não fui para comprar nada, só para sair de perto de uma tela brilhante e tentar pensar. Mas o destino tinha outros planos. Assim que virei a esquina perto da seção de autoajuda, ouvi a voz dela. Sem. Virei-me. Era a senhora Henderson, velha amiga da minha mãe, famosa por organizar festas comunitárias e pela agressividade passiva bem envernizada segurando um livro chamado Envelhecendo com Elegância pela Fé. Ela sorriu daquele jeito como se não soubesse que os dentes dela eram lâminas. Querida, ouvi dizer que a Calista está indo tão bem. Sua mãe disse que ela está entrando no mercado imobiliário de luxo. Não é maravilhoso? Fiz um aceno polido, forçado. Engraçado, achei que aquela casa ainda fosse nossa. A mudança no rosto dela foi microscópica, um lampejo de reconhecimento. Aquele tipo de reação que as pessoas têm quando percebem que disseram demais. Ah, quero dizer, eu não sei todos os detalhes. Sabe como os pais vivem tomando decisões sem os filhos? Olhei firme nos olhos dela. Ela não respondeu, só sorriu de novo. O mesmo sorriso que eu conhecia dos jantares de feriado. O sorriso que dizia, não cause, querida. Saí da livraria sem dizer mais nada. Quando cheguei em casa, o celular vibrou com uma mensagem de um ex-colega da faculdade. Alguém que não fazia ideia do que estava acontecendo. Ouvi dizer que seus pais venderam a casa de veraneio. A Calista tá arrasando. Inveja da vida dela agora. Inveja. Essa palavra ficou na minha boca como vinagre. As pessoas a invejavam porque não sabiam o preço do brilho dela. O silêncio de todos que ela passou por cima para alcançá-lo. Não era só sobre negócios. Era sobre abandono. Um abandono em mil formas discretas e bem vestidas. Era como ser apagada de uma foto de família com o Photoshop. Como pertencer a um legado onde seu nome não ecoa em lugar nenhum. Então, fiz a única coisa que fazia sentido. Troquei de roupa, imprimi os documentos da escritura e arrumei minha mala. Porque algumas respostas não estão na internet. Algumas estão escondidas atrás de portas de vidro fosco e sorrisos treinados de recepcionistas. E eu sabia exatamente por onde começar. Estacionei do outro lado da rua do escritório da minha mãe e encarei as janelas de vidro escuro da Fundação Caldwell como se fossem olhos me observando de volta. A última vez que estive ali, eu tinha 16 anos e segurava uma cópia impressa da minha redação para uma bolsa de estudos. Minha mãe me pediu para entrar discretamente, para não envergonhá-la na frente do conselho. Lembrei do vestido azul marinho que usei, apertado demais nos ombros porque não tínhamos dinheiro para comprar outro. Ela disse que, se eu sorrisse e ficasse quieta, talvez me considerassem para o programa de verão. Eu sorri, eu fiquei quieta. Eles escolheram a amiga da Calista. Agora, quase 15 anos depois, eu não estava ali para impressionar ninguém. Entrei sem avisar. A recepcionista, talvez nova ou estagiária, me lançou um sorriso educado, mas hesitante, o tipo que se dá para quem pode causar uma cena. Ela perguntou se eu tinha hora marcada. Não respondi. Meus calcanhares batiam com firmeza no corredor. Astria Caldwell não se mexeu quando entrei em sua sala. Ela ergueu os olhos da tela, nem um pouco surpresa. Então, Len disse suavemente, como se tivéssemos tomado brunch juntas no dia anterior. Gostaria de alguns minutos? Ela apontou para a cadeira de couro à frente da mesa. Fiquei de pé. O escritório dela não havia mudado. Mesmas orquídeas brancas. Mesmas placas de premiação, mesma manchete emoldurada na parede, mãe, filantropa, visionária. Tudo perfeitamente organizado. Parte de mim esperava que ela corrigisse a legenda antes de começarmos a conversar. Lamento que você tenha se sentido magoada, começou, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, mas fizemos o que era melhor para a imagem da família. Lá estava, o pedido de desculpas que não era desculpa. Você não se arrepende da decisão, respondi, com a voz firme. Você se arrepende da aparência. Ela soltou o ar suavemente pelo nariz, como se eu estivesse exagerando. Você ainda é bem-vinda aos eventos, disse, só não como um rosto do legado Caldwell. Espero que entenda. É uma questão de coesão e simplicidade. Inclinei a cabeça. Você quer dizer controle? Os lábios dela se contraíram. Não podemos permitir que cada ramo cresça em uma direção diferente. As pessoas notam. Espero que notem, respondi, porque não vou me moldar de volta à forma original só para caber na sua narrativa. Ela não respondeu.
Não precisava. Eu já sabia onde ela estava, sempre atrás da Calista, na frente de uma câmera, ao lado do meu pai quando era conveniente. Naquela noite, fui à gala. Tinha confirmado presença 6 meses antes da destruição, antes da borracha que me apagou, quando eu ainda acreditava que tinha um lugar no mundo deles. Usei um vestido preto simples, nada extravagante. Mas o crachá preso ao meu casaco dizia apenas R. Não Caldwell. Não família. O salão estava lotado de doadores e ex-alunos bem vestidos. Fiquei nas beiradas, observando os rostos. Não esperava calor. Mas também não estava preparada para o quanto eu me tornaria invisível. As conversas passavam por mim como perfume leves, doces, e sem me notar. No meio do jantar, um garçom serviu champanhe. Meu pai ergueu o copo. A nossa única filha, Calista, cujo brilhantismo continua guiando esta família adiante. Congelei. Algumas cabeças se viraram na minha direção e, logo em seguida, desviaram o olhar. Minha mão apertou com força a haste da taça. Até Calista piscou, visivelmente desconfortável, mas não o corrigiu. Apenas sorriu e brindou com o doador mais próximo. Não importava se ela concordava ou não. O silêncio também servia muito bem a ela. Eu não ergui meu copo. Não falei. Mas algo dentro de mim se quebrou, limpo, definitivo. Não era um mal-entendido. Era exílio. Polido, cuidadosamente embalado para presente. Saí antes da sobremesa, em silêncio. Ninguém me impediu. Ninguém sequer notou. Caminhei por 2 quarteirões antes de pedir um carro por aplicativo. Sentada no banco de trás, as luzes da cidade passavam borradas pela janela. Revi cada palavra, cada olhar. A reprimenda gentil da minha mãe. O brinde do meu pai. A forma como Calista mantinha a distância perfeita para ser admirada, mas nunca tocada. E eu soube, ali mesmo, que não esperaria por um pedido de desculpas. Nem por uma explicação. Eles seguiram com seu legado sem mim. Agora era minha vez. Não perdi tempo dormindo. Assim que o sol passou pelas ripas da persiana, eu já estava de pé, sentada à ilha da cozinha. A tela do notebook brilhava com documentos legais, livros contábeis, uma xícara de café pela metade em cima de um porta-copos. Tudo o que eu precisava estava ali. Não emocionalmente, legalmente. Passei a noite inteira revisando contratos que eu tecnicamente nunca deveria ter lido graças a uma pasta compartilhada na nuvem da qual esqueceram de remover meu acesso. Cruzei e-mails, comparei assinaturas, extraí metadados de PDFs. A trilha não era óbvia, mas estava lá. Uma transação imobiliária que redirecionou uma herança. Movimentações de fundos que deliberadamente me ignoraram. O memorando de marketing que mostrava a imagem da família apenas com o nome e o rosto de Calista. Imprimi tudo e coloquei dentro de um envelope de veludo vinho escuro, com detalhes dourados. Minha mãe me deu um envelope igual quando eu tinha 12 anos, cheio de papel de carta e um bilhete: escreva sempre com elegância. Agora, aquele envelope carregaria minha primeira resposta de verdade. Aos 10 da manhã, eu estava diante do escritório de Warren Bell, advogado da família há décadas. A última vez que o vi foi no enterro da minha avó. Ele me cumprimentou como quem não sabe se deve oferecer um abraço ou chamar a segurança. Preciso de 2 minutos, eu disse, sem rodeios. Warren pegou o envelope com cuidado. Observou o rótulo digitado, não manuscrito, antes de erguer os olhos. Vou ter que analisar tudo com calma. Há uma declaração juramentada autenticada, uma contestação do trash e um link digital com gravações de voz. Respondi, as instruções estão dentro. Presumo que isso venha com expectativas, ele perguntou. Não corrigi, isso vem com consequências. Não esperei por resposta. Dentro do elevador, meu reflexo me encarava no metal polido. Eu parecia alguém que não dormia há dias, mas me sentia mais desperta do que em anos. As gravações de voz levaram meses para serem reunidas. Momentos de silêncio e espera. Salas de reunião. Viagens de carro. Conversas constrangedoras com doadores. Eles nunca imaginaram que eu ainda estivesse ouvindo. Presumiram que já tinham me desgastado, me apagado pelo atrito. Um trecho ecoou na minha mente mais uma vez, nítido como se tivesse acontecido naquele instante. Minha mãe, durante um briefing antes de um almoço beneficente.
Usamos apenas o rosto da Calista. Sem não se encaixa na imagem que estamos vendendo. E então, meu pai riu. Ela costumava ler tudo. Pois bem, eu ainda lia. De volta em casa, finalmente me sentei. Não há mesa no chão. Olhei para uma velha foto de família ainda emoldurada perto da estante. Tirada antes da formatura do ensino médio da Calista, antes das edições. Guardei aquela foto sabendo que, um dia, eles fingiriam que ela nunca existiu. Era estranho não sentir raiva. Não naquele momento. Não porque eu os tivesse perdoado, mas porque eu já tinha feito minha jogada. Não enviei o envelope por vingança. Enviei como se envia um recibo. Uma prova da transação. Uma prova de que eu existi. De que vi o que eles fizeram. De que eu sabia. Liguei para meu advogado naquela noite. Eu não quero vingança, disse. Mas não vou deixar que usem meu silêncio como consentimento. Se vão me apagar, quero que o registro mostre quem segurou a caneta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu, então começa agora. Na manhã seguinte, abri meu laptop para checar as notícias por puro hábito. Mas antes mesmo de conseguir enviar qualquer coisa, minha caixa de entrada já estava lotada. Nem café eu tinha feito quando as mensagens começaram a chegar. 4 chamadas perdidas, 2 de números bloqueados. Uma de um repórter de Washington, depois de Cristo. Ignorei todas. Em vez disso, toquei na tela e abri o navegador. Primeira página. Lá estava, estampado no site nacional de fiscalização de ONGs. Caridade de luxo. Fontes anônimas questionam a integridade da Fundação Caldwell. Minha garganta apertou antes mesmo de eu conseguir ler o subtítulo. Era real. O artigo não dizia meu nome, mas não precisava. Citações de memorandos internos, atas do conselho, e-mails, todos documentos que eu conhecia profundamente. Porque fui eu quem imprimiu. Fui eu quem leu. Fui eu quem chorou por eles. O público não sabia que fui eu quem os trouxe à tona. Mas a fundação certamente sabia. Eles sempre se orgulharam de controlar sua própria narrativa. Agora, a história escorria por entre os dedos deles. Pela primeira vez, eu não era a única deixada de fora. A repercussão foi rápida. Na hora do almoço, doadores começavam a se afastar silenciosamente. 2 eventos de gala foram adiados sem data definida. Os comentários começaram a pipocar, nepotismo em sua forma mais pura. Para onde foi o dinheiro? Isso é o que acontece quando se apagam pessoas por causa da imagem. E mesmo assim, eu não disse uma palavra. Rolei a página até chegar a uma seção chamada Ex-Stakeholders Silenciados. Ali, uma captura de tela de uma corrente de e-mails de 3 anos atrás. Meu nome não aparecia. Mas a mensagem fazia referência à mais jovem Caldwell e suas complicações desnecessárias ao revisar decisões do conselho. Eu praticamente conseguia ouvir o tom da minha mãe por entre as linhas. E então veio o golpe final. Alguém vazou o áudio. Não era o arquivo completo de gravações que eu tinha enviado ao nosso advogado. Era só uma. Aquela em que a Astria, em uma sala cheia de doadores, dizia: usamos apenas o rosto da Calista nas campanhas. A outra não se encaixa na narrativa que estamos vendendo. Em seguida, a voz do meu pai: precisamos ter cuidado com o que assim descobre. Ela costumava ler tudo. A internet fez o que sempre faz. Dissecou cada sílaba. Pela primeira vez, eu não me senti envergonhada. Me senti vista. Naquela tarde, saí do apartamento para clarear a mente. Na delicatessen da esquina, o caixa me lançou um sorriso educado, mas não disse nada. No caminho de volta, passei por um ponto de ônibus onde alguém lia o artigo no celular. Não parei. Quando cheguei em casa, havia um e-mail esperando por mim. Era de uma empresa de relações públicas que eu reconheci dos kits de imprensa da fundação. Estamos preparando uma declaração unificada e gostaríamos de incluir uma citação sua, senadora. Sua voz importa. Sem assunto, sem saudação pessoal, só uma tentativa vazia de me puxar de volta para a narrativa deles. Não respondi. Naquela noite, enquanto metade da família se desdobrava para conter a crise, Astrid anunciou um almoço de reconciliação no clube preferido dela em Beacon Hill. Pelo que eu vi, 2 membros do conselho apareceram por obrigação. Calista nunca chegou. Eu quase podia ouvir a voz da minha mãe falhando sob uma elegância forçada. Estamos focados na cura e em seguir em frente.
Estamos perdendo o controle e precisamos estabilizar o barco antes que ele afunde. Mas já era tarde demais. Os doadores estavam fazendo perguntas. Sobre Bar Harbor. Sobre o fundo. Sobre a assinatura falsificada. Eles não estavam irritados. Eles estavam prontos. Às 22 horas, atualizei novamente o site de notícias. Uma nova imagem havia sido adicionada ao artigo. Minha mãe saindo do prédio da fundação com seu blazer feito sob medida. Mas algo estava diferente. O broche dourado de formatura que ela sempre usava na lapela, o símbolo da família, não estava lá. Aquele pequeno emblema que, por tanto tempo, eu daria tudo para conquistar. Agora, eu estava sentada sozinha no meu apartamento, de pernas cruzadas no sofá, com o laptop no colo. As sombras se alongavam, o ar estava parado. Pela primeira vez em anos, eu me sentia leve. Eu não tinha o broche dela. Tinha algo melhor. A verdade. O tribunal não era imponente. Nada de madeira esculpida, nem iluminação dramática como nos filmes. Apenas fileiras de bancos gastos, zumbido fluorescente e o cheiro seco de carpete velho. Mas para mim, aquela sala era um coliseu. Philip ajeitou a gravata ao meu lado, batendo levemente na borda da pasta sobre a mesa. À nossa frente, minha mãe estava sentada com os braços cruzados e uma expressão indecifrável. Meu pai encarava o chão. Calista mexia no celular como se estivesse esperando o dentista. A juíza, uma mulher de uns 50 anos, olhar cansado e voz inflexível, iniciou a audiência. Eu havia protocolado a petição discretamente 2 semanas antes, sabendo que eles achariam que era um blefe, uma tentativa de intimidação. Eles estavam errados. Philip se levantou. Meritíssima. Solicitamos que as provas de AI sejam admitidas no registro da audiência. Sem objeções. Ele continuou. Firme. As provas incluem registros financeiros referentes à propriedade de Bar Harbor, evidências autenticadas de falsificação de assinatura, e gravações relevantes ao comportamento excludente nas decisões envolvendo o fundo da Fundação Caldwell. Russell passou pelo tribunal, mas foi somente quando a prova de o testamento da avó Elise foi apresentada, que o silêncio foi quebrado. O tribunal tomará nota, disse Philip, colocando uma cópia autenticada na mesa do juiz. Esta versão é anterior à que está em uso atualmente. Ela nomeia o senador Caldwell como o principal beneficiário do patrimônio de Bar Harbor e de qualquer herança futura do Caldwell Trust. A mão de Calista parou no meio do gesto de rolar a tela. A cabeça da minha mãe se virou bruscamente em minha direção. A voz do meu pai saiu fina e trêmula. Essa versão nunca deveria ter existido. O juiz levantou a mão. Foi autenticado e devidamente testemunhado? Philip não hesitou. Sim, senhora. Pela mesma equipe jurídica que cuidou da divisão original do patrimônio. Eles foram substituídos logo após este documento ter sido arquivado. Everett tentou mais uma vez. Mas nunca pretendemos que essa fosse a versão final. O juiz o interrompeu. Intenções não são lei, senhor Caldwell. Os documentos são. Calista se inclinou na direção de nossa mãe e sussurrou furiosamente. Minha mãe não respondeu. Seu rosto ficou rígido, mas havia um brilho em seus olhos. Pânico talvez, ou pior, reconhecimento. Ela sabia que esse momento poderia chegar. Eu não olhei para ela. Eu olhei para frente. Philip continuou, tocando a gravação da reunião de preparação do doador. Usamos apenas o rosto de Calista em marketing. A outra não combina bem com nossa narrativa. A voz da minha mãe ecoou pelos alto-falantes, depois a do meu pai. Precisamos ter cuidado com o que se descobre. Ela costumava ler tudo. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir a caneta de alguém cair 2 fileiras atrás de mim. Astria ficou parada, quase sibilando. Menina ingrata, você esperou todo esse tempo só para nos destruir. Eu também me levantei, com a voz calma, esperando para não me destruir no processo. Ninguém se moveu por 5 segundos inteiros. Então, a juíza pigarreou e decidiu. A propriedade de Bar Harbor será revertida para a senhorita, sem Caldwell. As distribuições do Caldwell Trust serão congeladas, aguardando nova auditoria, à luz das evidências apresentadas. As declarações fiscais da fundação são encaminhadas ao Procurador-Geral do Estado para análise. Calista correu para a porta sem dizer uma palavra. Meu pai permaneceu sentado, pálido e silencioso.
Minha mãe tentou se recompor, mas seu rosto atraiu. A mulher que construiu um mundo baseado na percepção acabará de vê-lo se desfazer publicamente. Philip sentou-se novamente ao meu lado e sussurrou: Você está bem? Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, olhei para a lapela do meu casaco. O broche que eu queria, aquele que minha mãe sempre usava nas galas, não estava lá, mas eu não precisava dele. As palavras finais do juiz ainda ecoavam nos meus ouvidos. Senhorita Caldwell, a herdeira legítima. Eles pegaram o alfinete. Eu mantive o nome. 6 meses depois, eu estava descalço no centro de uma sala iluminada pelo sol, que não existia na última vez que meus pais falaram meu nome. Era um espaço modesto reformado do que costumava ser uma antiga biblioteca municipal nos arredores de Providence. Ajudei a financiar sua transformação em um centro de alfabetização e artes para adolescentes adotivos, jovens que, como eu, antes se sentiam invisíveis em salas onde sua presença era ignorada ou apagada. O evento naquele dia não foi nada grandioso. Não havia tapetes vermelhos, nem flashes, apenas cadeiras dobráveis desordenadas, uma mesa de cupcakes e crianças folheando cadernos de desenho que elas mesmas haviam preenchido. Mas era meu, cada pedacinho dele. Mais importante, era deles também. A placa colocada na entrada foi uma das poucas coisas que insisti em manter formal. Ela dizia, em memória de Elise Caldwell, para as netas que eles apagaram, e para aquelas que se recusaram a permanecer apagadas. Eu me peguei passando o dedo pelas letras gravadas. Eu não visitei seu túmulo desde a decisão, não porque estivesse bravo, mas porque sabia que ela preferiria que esse legado silencioso fosse vivido em voz alta. Eu não havia retornado à fundação familiar, nenhuma vez. O tribunal me concedeu a custódia legal total da propriedade de Bar Harbor e dos fundos da herança. Eu poderia tê-lo vendido ou até queimado tudo só para começar do zero, mas eu escolhi um caminho diferente. Eu o reformei e o transformei em um retiro para escritoras provenientes de lares adotivos. Os 2 primeiros moradores se mudaram no mês passado. Doei parte do fundo em nome da avó Alisa, sem comunicado à imprensa, sem inauguração. Apenas uma transferência bancária discreta e uma nota escrita à mão para o diretor. Certifique-se de que o prêmio vá para aqueles que ficaram de fora das fotos. Meus pais nunca me procuraram, nenhuma vez. Astria e Everett permaneceram em silêncio, enterrados em camadas de auditorias fiscais e reconstruções do conselho. Li em um boletim local que a fundação havia suspendido temporariamente suas operações. Isso foi o máximo que ouvi. Calista, no entanto, me surpreendeu. O envelope chegou numa terça-feira, sem endereço de retorno, apenas meu nome escrito à mão, inclinado, nítido, ainda o mesmo. Lá dentro havia uma única página, sem desculpas floridas, apenas 10 palavras. Você estava certo. Sinto muito por ter demorado tanto para ver isso. Eu não respondi. Eu não precisava. Coloquei a carta em um pequeno cofre junto com o antigo broche de formatura que eu acreditava que me faria sentir parte de algo. Nenhum dos dois tinha o peso que costumava ter, mas mesmo assim eu os guardei, não como lembretes do que perdi, mas do que aprendi. Eu não sentia mais vontade de ir à mesa deles. Eu tive o meu próprio, e hoje em dia, eu podia escolher quem sentava comigo. Um garotinho com um sorriso aberto interrompeu meus pensamentos. Ele estendeu uma pequena fita de papel dobrada e colada, com linhas irregulares e amor. Isto é para você, ele disse, porque você apareceu. Ajoelhei-me ao seu nível. Você fez isso? Ele assentiu. É um distintivo, como aqueles que os adultos usam quando são importantes. Sorri, com lágrimas ameaçando cair, mas me mantive firme. Bem, obrigada. Acho que esta pode ser a melhor que já comi. Prendi-o na minha lapela, bem no lugar onde ficava o antigo brasão de Caldwell, o mesmo que usei no dia em que me repudiaram. Essa foi melhor, mais suave, merecida. As crianças retomaram suas leituras de poesia, e eu me sentei na última fileira, para não ser vista, não para provar nada, apenas para estar lá, para ouvir, para pertencer aos meus próprios termos. Perdoar. Aprendi. Não é fingir que nada doeu. Não se trata nem de libertar as pessoas. Trata-se de se libertar da esperança exaustiva e sem fim de que um dia eles finalmente entenderão. Algumas feridas não são curadas com palavras. Algumas simplesmente param de sangrar quando você para de colhê-las. E pela primeira vez em muito, muito tempo, o silêncio ao meu redor não doeu. Ela me segurou, abriu espaço. E eu escolhi isso. Às
As feridas mais profundas vêm das pessoas que deveriam ter protegido você, mas curar não significa voltar atrás. Significa seguir em frente nos seus próprios termos. Você já passou por um momento como esse em que ir embora foi a coisa mais poderosa que você poderia fazer? Compartilhe sua história nos comentários. Eu leio todo mundo. E se você quiser mais drama familiar real e poderoso, não esqueça de se inscrever. Mais histórias como esta estão por vir.